4h18, vamos até Brasília agora com o nosso repórter João Pedro Melo, que chega para atualizar esse dia quente, mais um, né, João, na CPI da pandemia, hoje com a presença de um diretor da Prevent Senior para falar sobre assuntos relevantes, importantes, mas também com mudança de rumo nessa própria sessão de hoje, com a presença do diretor da Prevent Senior, que agora passou a ser investigado pela comissão. João, boa tarde. É isso, Vini, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Passou a ser investigado, ele foi transformado em investigado pouco antes do intervalo da CPI e com a justificativa de que não soube explicar o que de fato foi feito pela Prevent Senior, porque hoje ele está prestando depoimento aqui, já que a empresa dele é suspeita de ocultar mortes de pacientes que participaram de um estudo sobre o tratamento com medicamentos como a cloroquina. Questionado pelos parlamentares, Pedro Batista Júnior afirmou que todos os pacientes consentiram em participar desse estudo e que não houve testagem em massa com esses medicamentos do chamado tratamento precoce, ou seja, cloroquina, ivermectina e azitromicina. Ainda no depoimento, Batista Júnior acusou 2 ex-médicos da empresa de manipularem uma planilha do estudo, encaminhar esse arquivo a uma advogada. Segundo o diretor executivo, o dossiê que foi entregue à CPI possui, então, dados manipulados, furtados e alterados exatamente para atacar a Prevent Senior. Ele também pontuou que a empresa vem sofrendo acusações sem fundamentos desde o início da pandemia e também, consequentemente, desde o início da CPI. Ele negou que tenha sido proibido o uso de equipamentos de proteção individual por médicos da empresa, mas destacou que lá no início da pandemia foi feito um alerta, inclusive pelo governo brasileiro, de que esses equipamentos deveriam ser usados apenas por pessoas sintomáticas. Ele lembra que foram gastos mais de 80 milhões de reais em EPIs e que o Ministério Público comprovou que todos os protocolos estavam sendo cumpridos pela Prevent Senior. Ele afirmou ainda que cada paciente recebia o que era de fato receitado pelo médico, mas se recusou a dar informações sobre a causa da morte do médico Anthony Wong e também da mãe do empresário Luciano Hang. A CPI afirma ter evidências de que os dois morreram de Covid-19, mas os relatórios da Prevent Senior não divulgam essa como a causa da morte. Oi, João. Como a gente falou, então... Tudo bom, querido? Bom, em primeiro lugar, aquilo que eu sempre te desejo, né? Força aí, meu amigo, que o teu dia tá... Todos os dias, cada dia é mais longo para você, mas o trabalho tá excelente. E eu queria que você detalhasse, João, essa história dos documentos mesmo, das certidões de óbito. O que foi apurado? Quer dizer, a gente sabe que isso vai levar um tempo, né? Mas que há indícios claros. E eu queria saber exatamente o que os parlamentares, como é que eles estão tratando isso? Pois é, quem primeiro levantou essa questão foi o relator, o senador Renan Calheiros. Ele falou que tem alguns documentos que são sigilosos, né, que já estão em posse da CPI, que mostram que esses dois morreram de fato por complicações da Covid. Mas os relatórios da Prevent Senior não trazem isso como causa da morte. Se não me engano, traz como problemas cardíacos e não nada relacionado de fato à Covid, né? Então, ele destacou isso, tentou fazer essas perguntas a Pedro Batista Júnior e em todos os momentos ele sempre disse que não poderia prestar essas informações, que isso é um tratamento sigiloso, que a família, na verdade, deve ser procurada para dar essas informações. Aí o senador Renan Calheiros, mais uma vez, tentou continuar na pergunta, dizendo que é uma informação pública, que todo mundo já sabe que eles morreram de fato de Covid-19, e aí o Pedro Batista Júnior mais uma vez escapou, dizendo que não poderia de fato comentar esse assunto. A partir disso, Renan Calheiros tornou então ele investigado da Comissão Parlamentar de Inquérito. Zaidan? E fica essa questão da mudança, que não é protocolar, não é? Ou seja, passar de testemunha para investigado, caso ele volte, provavelmente voltará, mas dá ao depoente alguns direitos que ele não tem como testemunha, mas terá como investigado, não é isso? É exatamente isso, Zaidan. Ele tem toda aquela questão de poder permanecer em silêncio, né? Como testemunha, ele teria que responder a todas as perguntas, claro, que não incriminassem, né? Já que ele tem um habeas corpus preventivo do Supremo Tribunal Federal, mas no caso de se tornar investigado, ele não precisa responder nenhuma das perguntas, nem mesmo aquelas que não tratam a respeito dele, mas que podem, de fato, incriminá-lo, porque qualquer pergunta a partir disso pode gerar uma prova para a CPI. Então, por isso, ele tem o direito de ficar em silêncio a partir desse momento.
E certamente o senhor terá muito trabalho aí nas próximas horas, viu? João Pedro Melo, sempre abrilhantando aqui o nosso Bandeirantes Acontece. Obrigado pela tua participação e até a próxima. Valeu, pessoal. Bom trabalho a todos. Um abração. Outro. 4h23. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.